1911, Paris, 13º Distrito, França. Paul Grapp conhece Louise Land durante uma aula de bandolim. Os dois jovens têm apenas 20 anos. É a primeira vez que eles se veem, sem saber que vão se apaixonar. A história é linda, espontânea e arrebatadora. Em pouco tempo, eles estão noivos e rapidamente se casam. Infelizmente, por mais bonito que seja o amor dos dois, o romance tomou um rumo amargo. Paul traiu Louise. Ao descobrir a traição através de uma amiga em comum, Louise decide ir atrás da amante de Paul. Ela está completamente transtornada, anda de casa em casa, de esquina em esquina, ouvindo relato de todos que tenham visto seu marido com outra mulher, até que finalmente alguém dá um sinal de onde a pessoa moraria. Ao chegar na casa indicada, Louise começa a bater na porta e a gritar, fazendo ameaças para que deixassem o seu marido em paz. Quem sai da casa é um jovem rapaz que admite ter se encontrado com Paul, porém não sabia que ele era casado. A discussão termina com Louise em estado de choque ao saber que seu esposo lhe traiu com outro homem. Quando Paul descobre que sua mulher foi encontrar com seu amante, ele fica muito irritado, grita e agride Louise. Este é o começo de uma descida ao inferno para a pobre mulher. Agosto de 1914. Eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Como todos os jovens da sua idade, Paul foi enviado para o fronte como cabo do exército francês. Ele é ferido por um tiro de raspão na coxa, mas logo se recupera e volta para as trincheiras. Então, é ferido novamente. Desta vez, ele quebra justamente o dedo que usa para atirar. Muito rapidamente, seus superiores suspeitam que Paul havia infligido seus ferimentos para evitar de ir para a frente de batalha, o que o levou à corte marcial. Durante o julgamento, ele foi defendido pelos seus colegas do 102º Regimento de Infantaria e, graças ao testemunho de seus companheiros, é absolvido. Ele então é enviado para um hospital, onde ficou um curto período de tempo para curar o dedo quebrado. Mas a luta ainda não havia terminado para Paul. E mesmo argumentando que seu dedo ainda não havia cicatrizado o suficiente e que talvez jamais voltasse a atirar como antes, os seus superiores novamente queriam mandá-lo para o fronte no início de 1915. Paul entrou em desespero e, para escapar do seu destino, desertou do exército francês e elaborou um engenhoso plano para escapar das trincheiras militares. Todos os homens da sua idade deveriam estar na frente de batalha, e Paul sabia que ele deveria ficar um tempo escondido em Paris, se não quisesse ser pego pela justiça militar. Um desertor, no meio de uma guerra, com toda certeza seria executado se fosse encontrado. Depois de convencer sua esposa a se mudar para um bairro onde ninguém os conhecia, bem no centro da capital francesa, Paul decide viver como uma mulher. De fato, ele passou a se vestir como uma mulher até dentro de casa. Por amor, Louise aceita. Inclusive, ela o ajudou em sua metamorfose. Assim, Paul Grapp, o desertor de guerra procurado, tornou-se Suzanne Landgar, uma jovem mulher francesa. O plano era perfeito. Naquele período, era muito comum que mulheres jovens morassem sozinhas enquanto os homens lutavam na guerra, e duas mulheres vivendo sob o mesmo teto não levantaria suspeitas. Para ter certeza de que ninguém desconfiaria de nada, o casal se mudava regularmente, morando em casas e às vezes em apartamentos. E enquanto Louise trabalhava sozinha para sustentar a família, Paul, ou melhor, Suzanne, aproveitava sua ausência para sair e começar a viver uma vida de depravação, bebidas e orgias. De fato, Suzanne passava mais tempo em bares e bordéis imundos do que na própria casa, e muito rapidamente Paul, travestido de Suzanne, se entrega aos prazeres carnais, tanto com mulheres quanto com homens. Seu disfarce, antes necessário, se torna sua verdadeira identidade.
Paul se torna Suzanne. Suzanne é Paul. Mas, com o fim da guerra, muitos desertores foram perdoados, mas ele não. E ao invés de ficar triste por não receber a carta de perdão, Paul fica alegre, pois assim ele poderia continuar sendo Suzanne por tempo indeterminado. Em 1922, como ainda era procurado por deserção, Suzanne e Louis decidem assumir para a sociedade que são um casal homoafetivo, para não terem que viver escondidos de todos, e se mudam para Batignolles, perto de Montmartre. Suzanne gosta particularmente deste bairro, o Moulin Rouge, os bares, bordéis, tudo é perfeito para satisfazer os seus desejos. Louis disse mais tarde que naquele momento a única coisa que importava para Suzanne era o sexo. Foi também durante esse período que Suzanne se tornou cada vez mais violenta, governando a vida de Louis sem que ela pudesse se recusar a nada. E pior, Suzanne, ou Paul, se tornou alcoólatra. Certo dia, Suzanne chega em casa com um homem chamado Paco e pede para que sua esposa se deite com ele, dizendo que seria uma experiência benéfica para os dois. Louis se recusa, mas Suzanne insiste, e Paco é um homem jovem, bonito e atraente. Cansada, estressada e há vários meses sem manter nenhum tipo de relação com a própria esposa ou marido, Louis cede aos encantos de Paco. Em 3 de janeiro de 1925, uma lei de anistia foi aprovada e Paul, o desertor, recebeu o perdão. Após 10 anos como Suzanne, ele ressurge, aparecendo no mundo como um homem, já que seu passado como desertor agora era esquecido aos olhos da lei. Mas é claro que um homem não vira Suzanne, passa uma década travestido e depois volta a se chamar Paul sem que ninguém desconfiasse de nada. Rapidamente, o boato toma de conta de toda Paris e os jornais espalham a história de Paul. É a partir deste ponto que as coisas ficam mais complicadas para o casal. Um dos primeiros problemas surge quando o proprietário de seu apartamento se recusa a continuar alugando o imóvel para o casal, dizendo que ele alugou para uma mulher e não para um homem. A história se torna pública e afeta principalmente Paul, que começa a afundar ainda mais no álcool e na depressão. Ele bebe o dia todo, bate na esposa e tentou matá-la várias vezes, apesar do fato dela estar grávida. Louis suporta sua violência o tempo todo, e certo dia ela fugiu com Paco. Louis e Paco partem para Lyon. Enquanto isso, Paul grita a todos os cantos que ele vai se matar se Louis não voltar para ele. E então, finalmente, ele escreve uma carta para ela, prometendo que não vai mais beber e nem agredi-la, dizendo que agora seria uma pessoa mais gentil e que encontraria um trabalho. Cega pelo amor que ainda sente pelo marido e grávida, ela volta para ele. Durante algum tempo, tudo parece melhorar e o casal está aparentemente feliz. Seu filho nasce e recebe o mesmo nome do pai. Eles o chamam carinhosamente de Pequeno Paul. Mas, infelizmente, o bebê não é uma garrafa de vinho e a felicidade tem prazo de validade. Paul volta a beber e não consegue mais emprego. Enquanto isso, Louis é obrigada a renunciar às refeições para comprar vinho para o marido, a fim de evitar que ele ficasse violento ou fizesse algum mal para a criança. Em 1928, o pequeno Paul contraiu sarampo e seus pais tiveram que gastar muito dinheiro para comprar seus remédios. Necessidade esta que não agrada a Paul. O dinheiro gasto em remédios significaria menos dinheiro para comprar álcool. Dessa vez, Louis não cedeu e comprou os medicamentos para o filho. Alguns meses depois, a criança adoeceu novamente. Naquela noite, segundo Louis, Paul estava deitado na cama completamente bêbado. Quando ela se deita ao lado dele, Paul se acorda enraivecido sem motivo e começa a ameaçar o filho. Ele então se levanta, empurra Louis da cama e dá um tapa em sua cara. Aterrorizada e exausta pelas crises do marido, a mulher pega um revólver que havia escondido meses antes na chaminé e atira em Paul. Ele é atingido com 2 tiros na cabeça e morre a caminho do hospital na madrugada do dia 21 de julho de 1928. Louis é presa por assassinato e, enquanto aguarda julgamento na prisão feminina de Saint-Lazare, o pequeno Paul, ainda doente, é enviado para o hospital, mas infelizmente morre logo depois. Em 19 de janeiro de 1929, Louis foi finalmente libertada no final do seu julgamento, onde contou toda a sua história. Sua libertação ganhou as manchetes de todos os jornais da França,
contando a história de uma mulher que matou o marido que se vestia de mulher. Finalmente, a história de Louise e Paul conta como a violência de um homem incapaz de distinguir entre seus dois sexos levou ao fim de sua família. É uma história que levanta muitas questões contemporâneas, tanto jurídicas quanto sociais e filosóficas. A aceitação das questões de gênero em nossa sociedade e a maneira como lidamos com esse tipo de assunto em nosso cotidiano. Além disso, a história se repete. Um marido violento que bate na esposa. Uma mulher com muito medo de denunciá-lo e muito apaixonada para deixá-lo ir embora. Isso nunca foi novidade, e muitas mulheres têm que suportar esse tipo de situação ainda hoje. Louise matou seu marido violento para se defender, e a sua absolvição foi considerada uma vitória na época. Mas lembre-se, hoje em dia existem inúmeros mecanismos e leis que ajudam e amparam quem sofre algum tipo de maltrato. Mesmo assim, o Brasil é o quinto entre os países com maiores taxas de violência doméstica contra mulheres. São cerca de 900 mil processos desse tipo tramitando na justiça brasileira e 23% deles são pedidos de medidas protetivas de urgência. Por conta disso, é um consenso entre juízes, promotores e defensores públicos a importância da denúncia. Qualquer pessoa pode e deve dar queixa desses casos. Você pode ligar para o número 100 ou para o 190. E tenha uma coisa em mente, a história de Louise pode ser inspiradora, mas não deve ser seguida. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.